Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Janela do Aluno, um espaço especial para você, aluno e amante da cena audiovisual. Então vai chegando que a nossa janela já está aberta. Nosso episódio de hoje é muito especial. Vamos mostrar o documentário Caminhos da Invenção, que conta um pouco da trajetória do cineasta maranhense Murilo Santos. Olha, eu mesmo já estou ansioso para assistir esse documentário, mas antes vamos ouvir os idealizadores dessa produção. Quem fala com a gente é o Elias Neto, ex-aluno do curso técnico de produção de áudio e vídeo do IEMA. Elias, a janela é sua. A gente já estava fazendo produções com figuras, personalidades daqui da ilha, que estavam muito envolvidos com o cultural aqui da nossa cidade. E o professor deu a ideia da gente começar a escrever um projeto sobre o professor Murilo Santos, que é dos maiores nomes, né, do audiovisual aqui da cidade. E a gente começou a escrever, a gente começou a pesquisar, a gente começou a assistir filmes que ele fez. E a partir disso a gente construiu a ideia central do que a gente iria abordar, que no caso seria a gente focar na parte histórica dele dentro do audiovisual. E depois disso a gente começou a entrar em contato diretamente com ele. E a gente foi na casa dele, a gente viu algumas invenções que ele fez, né, daquela época para digitalizar os filmes que ele tinha. A gente viu o acervo dele na casa dele. E depois disso, depois dessas gravações, ele continuou ajudando a gente, indo lá quando a gente estava na pós-produção, editando o material. Ele dava dicas do que a gente poderia melhorar, ele sempre mandava imagens de filmes que ele ainda não tinha disponibilizado para outras pessoas. E eu achei isso muito legal porque ele acompanhou a gente do início ao fim. E isso foi muito legal ter lá a pessoa, né, que é o centro, né, do nosso trabalho, acompanhando a gente o tempo todo. Foi muito divertido. E claro, todas essas produções não seriam as mesmas sem a orientação dos professores. Por isso, vamos ouvir o professor Emilson, que esteve envolvido nessa produção. Caminhos da Invenção é um documentário que a gente realizou pela Lei Aldir Blanc, período da pandemia, junto aos alunos do curso técnico de áudio e vídeo do IEMA do terceiro ano. Na nossa proposta metodológica, a gente tenta aproveitar as oportunidades que o mercado local oferece para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Com essa turma de terceiro ano, uma turma que eu tenho saudade, uma turma maravilhosa, a gente propôs esse edital para eles participarem, a turma concordou. E no caso, então, o edital exigia que o proponente teria que ter, a partir de 18 anos, né, a gente identificou os alunos da turma que tinham 18 anos, porque os alunos que entram no IEMA, no curso técnico de áudio e vídeo, são alunos de 15, 16, 17, 18 anos ali, né? E esses alunos, eles foram proponentes dos projetos, né? A gente teve a orientação, orientou eles, né, na escrita, na seleção dos temas e tal. Mas eu senti a necessidade de contar com o apoio de mais alguém de fora. Na ocasião, eu chamei uma colega de faculdade, estudei cinema na Unesa do Rio, e lembrei de uma colega muito boa, premiada, uma roteirista premiada, colega de turma, Cristiane Soares. Convidei ela para participar dessa orientação, né, junto à escrita, junto aos alunos. Ela topou, ministrou algumas oficinas, orientou os alunos depois, nessa parte final do fechamento aí dos projetos. Para nossa alegria, todos os projetos que a gente escreveu foram premiados. O documentário Caminhos da Invenção tem como tema o Murilo Santos, o maior cineasta do Maranhão, um parceiro da gente lá também. Ele colaborou muito com o processo de produção também e o resultado foi muito bom, né? O resultado do trabalho foi muito bom. O Murilo acompanhou esse trabalho por perto também. E a nossa alegria é que esse filme foi classificado em alguns festivais, a exemplo do Festival Guarnicê, e foi premiado, né? Foi premiado com a menção honrosa. Isso nos deixou muito orgulhosos saber que alunos da periferia, né, alunos aí que estão no ensino médio, participaram de um importante festival como o Festival Guarnicê, né, e ser premiado. O Murilo Santos trouxe a informação que ele que acompanha muito o Festival Guarnicê, ele está desde o início e tal aí, né? Até então, na história do Festival Guarnicê, não tinha alunos tão jovens participando assim, né? Então, esse filme Caminhos da Invenção, ele inaugura isso. A gente colocou alunos do ensino médio para participar do Festival Guarnicê. E, novamente digo, com muita alegria, o filme foi premiado. E essa experiência que eu tive durante o curso de escrever bastante, principalmente de escrever para esse projeto, para o filme de O Caminho das Invenções, né, que é do professor Murilo Santos, o nosso mini documentário,
me ajudou muito porque essa experiência acaba que a gente só aprende a escrever quando a gente pratica. E aqueles meses intensos, pandemia, escrita, a gente também teve uma consultoria da Kitty Soares, que é uma amiga do professor Nilson, que foi o nosso orientador durante o projeto, e ela ficou todo o tempo corrigindo os nossos textos, e isso me agregou bastante, porque hoje eu continuo com essa parte de escrita, apesar de não ser diretamente com audiovisual, né, já que atualmente eu faço biologia, mas a escrita é algo que a gente leva para a vida, independente da área que a gente for aplicar ela. Agora chega de enrolação e vamos assistir o documentário Caminhos da Invenção. Se liga! Bom, eu sou Murilo Santos, comecei a minha atividade no audiovisual pela fotografia. E logo cedo, um pouco antes dos 15 anos, eu comecei a acompanhar um pouco as atividades que meu pai fazia como fotógrafo amador. Ele era comerciante, mas ele tinha esse hobby, né, de fotógrafo amador. Gostava muito de fotografia, tinha até bons equipamentos. E tinha também um laboratório de revelação de filmes em casa, né? Tinha uma parte da casa que foi feita uma caixa escura, dava para caber umas 3 pessoas, e lá ele revelava filmes. Eu comecei a revelar filmes e ampliava as fotos. E eu comecei a me interessar por aquilo. Ele, percebendo que eu tinha esse interesse, né? Quando eu cheguei aos 15 anos, né, que é uma data assim emblemática, né, aniversário de 15 anos, aí ele me deu de presente essa câmera, essa pequena câmera, que na época foi lançada pela Kodak, lançada naquele ano, quando a Kodak instalou a primeira fábrica de câmera fotográfica aqui no Brasil. Então, mas essa câmera foi a primeira que eu comecei a fazer as fotos, fazer fotografias. Ela batia 12 chapas, como se chamava, e a partir daí o meu interesse não parou sobre a fotografia, e logo depois eu passei para o cinema, né? Então, já o cinema nos anos 70, estava um pouco mais velho, mas ainda muito jovem, né? O meu entrosamento com grupos de artistas, nós fundamos o Laboratório de Expressões Artísticas, o Laborarte, em 1972, e esse laboratório, na época, o Laborarte, na época, ele era formado por departamentos, e cada departamento cobria uma área de expressão artística, como música, teatro, dança, né, que é o departamento de cênicas, e publicidade, artes plásticas, e também fotografia e cinema. E eu fui o coordenador de 72 até 76, quando eu deixei o Laborarte, fui seguir uma outra, ainda dentro do cinema e da fotografia, mas a minha atividade em outras instâncias. Pode-se dizer, né, que o meu começo com o cinema coincide com o início do chamado cinema maranhense, né? Nas pesquisas que foram feitas nos anos 90, até um pouco antes, pelo professor Euclides Moreira, ele coloca lá como o primeiro evento, né, a primeira produção de cinema, do cinema maranhense, é um filme que eu fiz em 1973 sobre a Festa do Divino, um filme bem curtinho, pelo Laborarte, já com o Laborarte, Festa do Divino em Alcântara. É um filme curto, mas ele é expressivo, assim, no sentido de que ele expressa a primeira produção em cinema com uma preocupação de fazer algo artístico, o contrário do que se fazia na época, que era mais publicidade,
reportagem que usava película de cinema e alguns filmes institucionais para o governo. Falar sobre Murilo Santos é muito fácil para a gente, né? Quando nós o conhecemos, a gente estava iniciando a nossa trajetória acadêmica na Universidade Federal do Maranhão, no ano de 1976. Era um período muito nebuloso na história do Brasil, porque vivíamos uma ditadura e a gente estava chegando com 18 anos e não sabíamos direito o que era ditadura, o que era repressão. O que nos empolgava era que a gente estava entrando no mundo acadêmico que possibilitava a construção de um futuro. E nesse período a gente conheceu o Murilo. A Universidade Federal do Maranhão estava tentando formar uma política de cultura no seu âmbito e começou a convocar os universitários que entravam para participar dos grupos. Era um grupo de coral, era um grupo de cineclube, era grupo de cultura popular, era grupo de teatro, assim, vários grupos estavam sendo formados. Os participantes desse cineclube que estavam chegando lá, eles na verdade queriam ver filme, mas queriam sobretudo estar reunidos, porque as liberdades da época eram muito restritas. A gente não podia se reunir, porque senão a gente era subversivo. Mas como era a universidade que estava convocando, isso era tolerado desde que tivesse um certo controle. Aí o que acontece? Os estudantes que foram para o cineclube queriam ver filme, mas queriam também questionar a realidade daquele momento. Olha só que engraçado. Então eu diria que ele é o meu guru, é o meu tutor nessa área. E eu, como sempre fui muito curioso e muito proeficiente naquele período, eu acredito que fiz muita coisa ao meu alcance, porque normalmente o estudante ele não tem dinheiro, ainda mais quando ele vem de uma família pobre. Os equipamentos que a gente tinha, ninguém ali era cineasta. Naquela época, as condições técnicas eram muito difíceis, né? Então, quem tinha mais poder aquisitivo tinha uma câmera fotográfica, ninguém tinha filmadora. E naquela época, o filme, para ser reconhecido pela comunidade, tinha que ser 35mm ou 16mm. Só que a indústria tinha lançado um produto novo chamado Filme Super 8. E o Filme Super 8 foi o trabalho que a gente teve à nossa disposição no primeiro momento para poder trabalhar com audiovisual. Primeira mostra maranhense de Super 8, nós tivemos trabalhos que teve problemas com a censura. A gente fez uma produção muito significativa na área de Super 8 e hoje esse material ele é visto como material histórico. Tem imagens fantásticas, por exemplo, de Tambor de Mina, que a gente conseguiu fazer na época, de sapateiros, da invasão do Coradinho. Imagens fantásticas, que na época a área do Coradinho estava começando a ser invadida por pessoas que vinham do interior e tentavam construir casas e construíram. Então isso nós temos hoje. E o Murilo sempre está nos aconselhando. Ele foi muito treinado, ele estuda muito e o treinamento dele, ele tenta colocar nas obras de arte, porque ele tem uma visão crítica fantástica. E o Murilo é isso, ele tem um acervo fantástico que está na casa dele, ele não nega ajudar ninguém. Isso é uma coisa fantástica, que Murilo sempre foi uma pessoa muito generosa e disponível para ajudar o próximo. Eu mantenho assim no meu acervo os equipamentos que eu usei nos anos 70, em película até os anos 90, né? Em película, em Super 8, 16mm e 35mm. Eu encontrei essa câmera na internet, fiquei super feliz porque encontrei a um bom preço e uma câmera em excelente estado. E ela é o mesmo modelo da câmera que eu comecei a trabalhar profissionalmente com 16mm no início dos anos 70, lá por 72, 73.
E com este tipo de câmera 16mm, eu sempre digo que eu sou apaixonado por 16mm, né? Eu filmei o anel viário, tenho fotos que aparecem eu filmando o anel viário, ainda todo deserto, né? Ali pelo lado do Bacanga, e fiz vários outros trabalhos de maneira profissional, né? Para uma agência de publicidade e produtora chamada Promove, que era do jornalista, do radialista Leonor Filho. Também nos anos 80 eu adquiri essa câmera aqui, que está muito deteriorada, né? Comprei em São Paulo, também de 16mm, é uma câmera Beaulieu francesa, né? R16. E ela era toda eletrônica, controlando a velocidade, tudo de forma eletrônica, mas a placa estava queimada e não tinha como encontrar a placa aqui no Brasil. Eu acabei adaptando um motor, que é o motor de gravador de rolo antigo, né? Adaptei o motor que funciona a bateria, essa aqui é a bateria dela. E adaptei esse motor e de um outro motor eu fiz uma... Aqui tem polia, né? Tem correias aqui por dentro. E desse outro motorzinho eu coloquei para regular a velocidade. Eu adaptei aqui um lugar para colocar um multímetro, que é esse de medir intensidade de voltagem. E aí eu ia controlando aqui no motor, parava, controlava com uma chavezinha de fenda, bem pequenininha, para controlar ali uma regulagem que ele tem para a velocidade mudando, aumentando ou baixando, até ficar exatamente 24 quadros. Então essa é uma câmera, eu filmei com ela a parte documental do filme Quem Matou Elias, né? E aqui ela é uma câmera que pode tirar essa parte do magazine com rolo maior e ficar ela pequenininha assim. Aí depois tem a câmera de 35mm, essa câmera eu comprei também já nos anos 90, final de 80, começo de 90. Mas essa câmera, vários filmes do cinema novo foram feitos com ela, com essa câmera. A gente vê fotos de Glauber Rocha assim, filmando com câmera desse tipo. Com essa câmera, eu fiz a direção de fotografia de 3 filmes daqui do Maranhão, os únicos filmados inteiramente em 35mm, que foi o Jardim Suspenso, do Euclides Moreira, sobre a cidade, a parte histórica dos casarões e aquelas plantas que surgem e vão nascendo nos telhados, né? Jardim Suspenso. E um curta-metragem, também o filme Rosas, de Ione Coelho, curta-metragem também, esse já de ficção, né? E o filme também bem conhecido, chamado Litania da Velha, de Frederico Machado, foi feito com essa câmera de 35mm, né? Já no final dos anos, até o final dos anos 90. A gente tem aqui a câmera Super 8, que eu tenho essa câmera Super 8 também já está danificada e tal. E o Super 8 então foi um equipamento que surgiu no final dos anos 60 e que aqui, inclusive aqui no Maranhão, ela se popularizou aqui em São Luís em 70, nos anos 70. O Super 8 ele poderia ser sonoro, como essa câmera aqui é sonora, ou também não sendo sonora, você fazia a trilha sonora numa fita cassete e disparava o cassete no momento X ali, no início do letreiro, por exemplo, ou no start. Aí ia fora de sync, mas geralmente você montava para não exigir sincronismo. E lá no Laboratório de Expressões Artísticas nós filmamos com o Super 8, porque era um equipamento acessível e também porque foi doado pela Embaixada do Canadá, que a gente conseguiu um contato via TV Educativa, a gente tinha contato e com a Embaixada do Canadá, e fez um projeto, eles doaram câmera Super 8, gravador de rolo, gravador cassete, que era a novidade daquele tempo, né, para as nossas pesquisas no Laborarte. Então os filmes foram feitos Super 8, como o filme Um Boêmio do Céu, o filme... e outros filmes, até mesmo Os Pregoeiros de São Luís, que foi um filme já feito pelo Cineclube, de 75 para 76,
ele foi filmado com um equipamento que tinha no Laborarte, porque o Cineclube Universitário, né, porque ele foi feito pelo Cineclube Universitário, o IRA, ele estava adquirindo equipamentos. Hoje se vê que tem muitos filmes muito bons de Super 8 e a tecnologia de hoje, digitalização, está recuperando e fazendo a gente ver coisas que com a qualidade que talvez na época não se via, porque era na projeção grande nos festivais, era meio escura, tentando projetar grande, o que o 16mm é muito fácil, o 35 nem se fala, né? Aí ficava um pouco escura, mas hoje tem essas técnicas. Mas aí com 16mm eu fiz o filme A Dança do Lelê, eu destaco porque foi a primeira vez que foi feita uma pesquisa sobre essa manifestação, idealizada pelo saudoso Domingos Vieira Filho. E em 78 a 79 foi feito o filme Tambor de Crioula, que esse ganhou uma importância muito grande, esse curta, Tambor de Crioula, feito em 16mm, a partir do momento que o IFAM, pelo registro do Tambor de Crioula como uma manifestação, enfim, da cultura, o IFAM se interessou por esse filme. O antropólogo que estava aqui na época, Rodrigo Ramassotti, ele se interessou por esse filme e o IFAM restaurou esse filme, que só foi exibido 1 ou 2 vezes lá nos anos 70. Mas um que se destaca mais chama Bandeiras Verdes, que comecei nos anos 70, em 78 para 79, e finalizei em meados dos anos 80, esse Bandeiras Verdes. Na época eu trabalhava na Comissão Pastoral da Terra e viajava para o interior, para a região das matas do Caru, do Rio Caru, e achei interessante acompanhar uma família se instalando na mata e criando um povoado, que eles chamam de centro, inicialmente chamado de centro. Eu vejo o cinema maranhense assim com muito otimismo, muita satisfação por ver a quantidade de gente fazendo filmes e de boa qualidade. Muita gente jovem, né? Isso é muito importante, porque demonstra assim, uma garra de continuidade, porque nós tivemos o período Super 8, quase 100 filmes Super 8, feito dos anos 70 até meados de 80, um pouco antes até 82, 83, e depois isso foi diminuindo. Muitos super-8istas deixaram de fazer cinema, foram para outras artes até. Fico satisfeito porque sempre lembro que nos anos 70 a gente batalhava para fazer cinema pelo prazer de fazer, mas também torcendo para que mais pessoas fizessem. Isso vai acontecer agora, né? De uma maneira muito bacana. Muito legal, né? E você, aluno que já realizou alguma produção audiovisual, entre em contato com a gente pelo e-mail que aparece aqui na sua tela. Quem sabe a próxima janela não se abre para você? Até lá!